Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. Nesse vídeo vamos trazer aqui um novo estudo do fundo imobiliário Urca Prime, fundo imobiliário muito rentável. Então assista até o final para você saber todos os detalhes desse fundo imobiliário. Mas antes da gente começar, eu gostaria de te convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e quando você faz isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, o RPR11. Então esse aqui é o código, se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. O valor atual da cota R$ 108,89 centavos. Então esse é o valor atual, o mínimo que você consegue comprar é uma cota. 19,50% ao ano, é o dividend yield que foi pago nos últimos 12 meses, com relação ao valor da cota atual. E aqui a gente vê o gráfico, é um fundo que oscila bastante. Então a gente pode ver que ele já bateu alguns picos aqui de mais de quase R$140. Bateu os picos mínimos aqui em torno de 104, 103. E agora está na casa aqui, próximo aqui dos R$108. Valor patrimonial da cota R$ 99,79. Então ele está negociando um pouco acima do seu valor patrimonial, está negociando a 1,09. Isso significa que ele está 0,9% acima do valor patrimonial. 550 milhões, patrimônio líquido do fundo, 64.394 cotistas. Então tem bastante cotistas já. E aqui a gente vê a tabela de proventos, é um fundo que vem pagando, ele já pagou algumas vezes aqui mais de R$2 por cota. Pagou aqui no mês 9 de 2021, no mês 10 de 2021 e no mês 6 de 2022. Então é um fundo que distribui bastante proventos, a cota com valor patrimonial próximo de R$100, e distribuindo R$2 aí por mês, dá mais de 2% aí no mês. Então show de bola, fundo fantástico aí de rentabilidade. Temos alguns institucionais bem posicionados nele, o IRDM tem mais de 6% de posição nele, o restante tem menos, então a maior posição do IRDM11. E esse aqui é o relatório gerencial do mês de junho de 2022. Do lado esquerdo você vê os dados do fundo. O perfil do fundo, o objetivo do fundo é investir em CRIs pulverizados, esse é o objetivo. Taxa de administração 0,25% com mínimo de 15 mil por mês. Taxa de gestão 0,95% do PL ao ano, né? Taxa de performance 20% do QCD e IPCA mais 7. Taxa de performance bastante desafiadora, bater IPCA mais 7. E aqui temos o comentário do gestor e já começa falando sobre as operações do fundo. As operações do portfólio representam volatilidade na arrecadação. As operações de loteamento com ticket médio baixo, entre aqui 250 e 450, são as que apresentam maior variação. Ele entende que a inflação ela ataca mais esse público, o público de renda mais baixa. E ele fala que o público comprador desses empreendimentos é mais suscetíveis a impactos inflacionários. Então eles deixam as parcelas dos lotes atrasarem, mas ao mesmo tempo, quando eles têm condições, eles buscam pagar as parcelas mesmo atrasadas, porque eles não querem perder ali os seus ativos. E aqui ele fala variação negativa por empreendimento. Loteamento em Mogia, menos 12%, Nova Souza, menos 14%, Lago das Colinas, menos 30%, Vanvera, menos 11%. E aqui ele fala sobre o loteamento do ticket médio, entre 450 a 850. Loteamento Mantiqueira, Lotelar e o Gescher tiveram baixa variação de arrecadação, mostrando menor sensibilidade desse público ao cenário econômico atual. Os empreendimentos de casas e prédios tiveram arrecadação acima de 90% das parcelas totais emitidas. E ele fala que os empreendimentos de multipropriedade tiveram variações irrelevantes na inadimplência. Permanecem com ótima performance, muito bom. Operações de desenvolvimento, TPOB, Sky Paulo Afonso, Maravista, Prima, Terras Novas, Nova Souza, estão com ótima performance de obra e geração de receita. Então, muito bons os dados aí. Algumas variações negativas devido à inflação. Eu já falei em vídeos anteriores que a inflação não é bom para ninguém, traz uma boa rentabilidade para quem investe nesse tipo de fundo, mas a gente tem que entender que quem está pagando também está sofrendo esses efeitos da inflação e acaba não conseguindo pagar.
Ele fala sobre as considerações macroeconômicas. O sucessivo aumento da taxa básica de juros com o intuito de arrefecer a inflação está surtindo efeitos. Teremos agora o primeiro mês de deflação e não deve ser o único. Antecipando tal cenário, a gestão negociou em todas as suas operações uma proteção contra a deflação, tendo um limite máximo de efeito zero. Então, os ativos do fundo têm essa proteção contra a deflação, isso é muito bom, que garante a rentabilidade ali acima da inflação. E aqui ele fala que o aumento do patrimônio do fundo, com a finalidade de trazer cada vez mais rendimentos, eles estão estruturando operações voltadas para o CDI. Então, agora a gente viu que é bom diversificar entre os dois indexadores, IPCA e CDI. Isso é vantajoso que no cenário de deflação, isso ajuda a trazer uma rentabilidade melhor. Que ele fala sobre a alocação da última oferta que acabou de acontecer. Até o dia 15 de julho, o fundo está com 75% de alocação em ativos alvos, com liquidação programada até o final do mês, que serão suficientes para finalizar com a meta descrita de alocação de 90%. Então, ele tem essa meta que ele fala as taxas de alocação, taxas absurdamente altas. E aqui vemos a DRE do fundo. No mês de junho, a receita total foi de 11,6 milhões. Ele fala juros de CRI, atualizações monetárias, outras receitas financeiras. Então, o maior impacto dessa deflação vem na linha aqui da atualização monetária. A gente pode ver que o fundo vem ganhando bastante aí com atualizações monetárias. E como vai ser um mês de deflação, ele tende a ganhar menos nessa linha aqui. Então, impacta sim os rendimentos. O resultado líquido foi de 10,2 milhões, distribuiu 1,85 por cota e zerou aqui a reserva de lucro. Então, tem que começar de novo aí a acumular reserva de lucro. Rentabilidade muito boa, 1,86% ao mês de retorno, quase 2%. E aqui ele mostra a carteira de ativos, os loteamentos que ele tem, onde ele investe em vários estados, vem crescendo cada vez mais. O fundo fez novas alocações aí recentemente devido à emissão. E aqui ele mostra o estado de São Paulo que tem maior percentual alocado, seguido aqui de Goiás. Ele mostra aqui no mapa a diversificação e aqui também a diversificação por loteamento. O maior aqui tem 14 de concentração nele. E aqui ele mostra a carteira de ativos. A gente pode ver a coluna da inadimplência para a gente acompanhar. Temos aqui esse CRI 5 Cents de Palmas com 12,3% de inadimplência. Tem ele sênior e subordinado, como a gente pode ver aqui, subordinado e sênior. Tem um outro aqui com 9 no Goiás, CRI na Bilec. Então temos aí algumas inadimplências. A gente vai ver mais à frente que nesse ponto de inadimplência aqui está bastante seguro ainda. Então está aí a carteira de ativos, as taxas absurdamente altas, como a gente pode ver, IPCA mais 16, IPCA mais 12, mais 13, mais 11, de acordo com o risco da operação, maior a taxa. O desembolso aqui por ativo, ele tem em CRI 50%, tem a parte também em fundos imobiliários, entre outros ativos aí. Proteção contra a deflação, ele tem 99% protegido, então em caso de inflação negativa não afeta o fundo. Temos aqui por segmento loteamento 50%, então a maior parte do investimento do fundo está em loteamento, segunda maior em multipropriedade. Então os dois setores aí que estão liderando a carteira do fundo são setores bastante arriscados. Temos aqui também por estado, ele diversificou aqui por estado, São Paulo é a maior parte, a gente pode ver cada um dos estados aí. Por classe única 78%, sênior 4%, mezanino 11%, subordinado 7%. A subordinada é a mais arriscada, então tem menos. Então como a maior parte é única, está bem tranquilo aqui, tem direitos iguais no recebimento, muito bom. Quanto menos subordinado tiver e mezanino, melhor é. Por indexador, IPCA, maior parte, e IGPM 8%. Então o fundo não tem CDI, só tem IPCA e IGPM. Por LTV, a gente pode ver que a maior parte aqui, LTV entre 50 e 75. Então acima de 75 não tem, então está bem tranquila a questão, a relação de garantias. Por obras, a gente pode ver que 27% está com 100% das obras construídas,
Então, muito bom. Temos aqui 26% está com 33% a 66%. 46% está entre 66% e 99%. Então, a maior parte aqui está com obras construídas ou então bastante adiantadas, né? Nesse gráfico a gente vê o dividend yield mensal e anual. Dividend yield anualizado, essa barra azul, a gente pode ver que dá 24% ao ano. Já chegou a bater aqui 26% ao ano. Rentabilidade muito alta. E mensal está batendo aqui 1,8, 2,1, 1,8. Então a rentabilidade desse fundo é extraordinariamente alta. E aqui temos alguns destaques, número de cotistas crescendo, liquidez média diária aqui de 4,26 milhões por dia, muito bom. Dividendo nos últimos 12 meses, 21,18 por cota. Então, se você manteve esse fundo em carteira, você recebeu por cada cota R$ 21,18 aí nos últimos 12 meses. E essa tabela é muito importante, que ela fala sobre a performance mínima aqui por operação. Em caso de default, o que precisa acontecer para dar default? Inadimplência de 12 aqui está longe ainda da inadimplência necessária para default. Então, se o fundo chegar a 46 e 30% de inadimplência, aí é decretado default. Então, ele está 12%, então está bem longe ainda, o risco está bem baixo ainda. Então, todo mês, dando uma olhada aqui nessa coluna de inadimplência e essa inadimplência necessária para default e comparar. Por exemplo, se ele está com 12 aqui, se já começar a chegar próximo de 30, de 40, aí o risco já fica sério, né? Aí já fica sério a questão do risco. Mas por enquanto está tudo tranquilo, de acordo com essa tabela aqui. E aqui temos a descrição dos ativos. Esse aqui é o CRI Lotelar 3, a gente vê a fotinha aqui, loteamento, IPCA mais 12,65% ao ano, tem as garantias aqui, seção fiduciária de recebíveis, de lotes vendidos, tal, e todos os detalhes. Temos aqui o CRI Nova Souza, outro loteamento, IPCA mais 14 até IPCA mais 20. Então, rentabilidade altíssima. Temos as garantias também, alienação fiduciária de cotas da SPE, seção fiduciária de recebíveis. Então, esses fundos mais arriscados, assim, geralmente tem pouco alienação fiduciária de imóveis. Tem mais seção de recebíveis, tal, alienação fiduciária de cotas SPS, isso é mais comuns. Então, as garantias deles dependem mais da performance do ativo. Isso torna-se mais arriscado. Então, você pode ver um por um, eu não vou passar por todos, mas está aí todos os ativos do fundo, vários loteamentos, empreendimentos também verticais, temos resorts também aí, multipropriedade, como a gente pode ver aqui. E no mais, gostaria de saber a sua opinião, se você investe nesse fundo ou pretende investir, comenta aqui abaixo o que você acha dele. É um fundo bastante lucrativo, isso também é devido ao risco que está embutido dentro dele. A maior parte em loteamento, segunda maior em multipropriedades, são os setores mais arriscados. Então, o investidor que investe nesse tipo de ativo precisa acompanhar, precisa também estar atento aos riscos, que uma hora ou outra pode acontecer algum BO em alguma operação. Mas a gestão é bem competente, eles vem estruturando as operações e atrelando elas com o máximo de garantias possíveis. E no mais, gostaria de te agradecer por participar comigo até aqui. Se assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê essa força aí e até o próximo vídeo.